Boa noite, pessoal. Hoje eu estou retomando aí as nossas videoaulas aí de informática para concurso. E aí já estava com saudade aí de estar postando algumas videoaulas aí para vocês, certo? E aí como a gente agora passou por um período aí de férias, né? Lá da escola que eu leciono. Então agora eu vou ter um pouco mais de elaborar essas videoaulas aí para a galera, certo? E aí assim, dando continuidade aí nos vídeos que eu tenho aí no meu canal, a gente tá vendo aí que eu tô colocando os conteúdos aí de agente penitenciário de informática para concurso. E aí o que acontece? Recentemente eu também estou dando aula aí para Polícia Militar do estado do Ceará. E aí esse conteúdo aqui, a que tudo indica, é o que também vai cair no concurso da PM. Se tem alguém aí que tiver que tirar algum tipo de proveito aí dessas videoaulas aí, que fique à vontade, certo? E assim, para a gente retomar, eu tô retornando aí com a primeira aula de hardware, certo? Voltado aí para concurso. Então o que acontece? A gente viu lá nos vídeos aí anteriores que a gente fez uma classificação da informática, né? A gente dividiu em categorias, que foi o que? O software, o hardware, o firmware, o firmware, certo? E aqui no caso, como a gente está falando de hardware, a gente também tem que separar, fazer as suas subclassificações, certo? E aí no caso aqui, vamos fazer aqui a divisão. No caso, ó, eu tenho os computadores desktop, vocês podem estar visualizando aqui, ó, na imagem, certo? A maioria aí já utiliza esse computador desktop em casa, na escola, no trabalho, né? O desktop é esse computador de mesa que o pessoal chama, né? Então eles podem ser em torre, em formato de torre, que é aquele em pé, e podem ser no formato horizontal, que é aquele que o pessoal coloca um monitor em cima do gabinete, certo? E aí assim, existem também os computadores laptop, né? O que seria um laptop? São computadores portáteis, né? A gente tem três subdivisões dele, que no caso é ultrabook, notebook e o netbook, né? Ai, professor, mas o que é que ele diferencia um do outro? A diferença de um do outro seria só a questão da configuração, certo? Tem muita gente que pensa que a diferença do netbook para o notebook seria que um tem gravadora e o outro não tem gravadora, mas assim, na verdade não, na verdade é só questão de configuração. Aquele laptop que tem uma configuração maior é o chamado ultrabook, tem uma configuração um pouco mais avançada, né? Ele tem mais recursos. E o que tem a configuração menor é o netbook. E o notebook fica nesse intermediário, certo? Outra classificação dos computadores seria os palm top. O que seriam palm top? São computadores, entre aspas, né, que cabem em nossa mão, né, dispositivos que cabem em nossa mão. Então aqui nós estamos vendo a imagem de um palm top, aquele que é utilizado para vendedores, né? Tem vendedores de mercadinho, de sandálias havaianas, que colocam esse palm top para fazer o pedido da mercadoria, certo? Entre eles eu tenho também o aparelho celular, eu tenho também os tablets, certo? Que são computadores que cabem na palma da mão, tá? Por isso são chamados de palm top. E existem também os computadores que são chamados os mainframes, que são computadores de grande porte, né? Que a gente pode classificar como computador de grande porte? São computadores que têm uma grande estrutura e que também têm uma grande configuração, né? Tanto de armazenamento como de processamento de informação, certo? Aí aqui nessa próxima imagem a gente pode conferir aqui que a gente tem um computador, né, de mesa, um desktop, ele é no formato horizontal, mas tem os componentes básicos, né, do hardware, que é o monitor, o gabinete, um mouse, um teclado, que a gente nas aulas anteriores já viu a diferença de um para outro, certo? E aí a gente vai começar pelo gabinete, né? Tem muita gente que chama o gabinete de CPU, essa nomenclatura aí da cabeça de vocês, certo? Que é assim, gabinete é gabinete, né? O gabinete é o que? É só a parte que vai proteger os periféricos internos, tá? O CPU não, o CPU é Center Processing Unit, é a unidade central de processamento, ou seja, é o processador, tá? Então CPU processador, gabinete é a estrutura que protege os periféricos internos, tá bom? Por isso que eu botei aí, ó, um verdezinho, um OK e um polegar para baixo, tá? E aí o que seriam esses periféricos internos, Marcos? Os periféricos internos seria placa-mãe, CPU,
memória, né? O HD, fonte de alimentação e os drivers que nós vimos anteriormente, que esses drivers, quando não são colocado R no final, é físico. Quando ele vem sem R ou quando ele vem com R, ele é lógico, tá? E aí, ó, o primeiro elemento interno que a gente viu aqui, acabou de ver nessa lista, foi a placa-mãe. O que seria a placa-mãe, né? A placa-mãe é o componente que vai receber todas essas instruções que vão passar pelo meu gabinete, né? Em concurso a gente pode encontrar também o nome motherboard, tá? Aqui, ó, do inglês, né? E eu já falei anteriormente que a gente tem que ter um pouco do domínio do inglês, tá? E aí, ó, a placa-mãe do computador fica instalado todos os dispositivos eletrônicos, como circuito integrado, transistor, cabo, fios elétricos, resistores, capacitores. A placa-mãe em si, ela é um circuito integrado, tá? E aí, o que compõe a placa-mãe, que é o que interessa, em concurso cai dessa forma, tá? É painel traseiro, que é aquele localzinho que a gente encaixa o mouse, o teclado, né? O cabo de vídeo, barramento ou slot, que é o local onde a gente encaixa algumas conexões internas, barramento ou slot de memória RAM, né, da Random Access Memory, socket do processador, que é o local onde a gente encaixa o processador, conectores para unidade de disco, que é a unidade de disco que a gente pode considerar que seria o HD, conector da fonte de alimentação, porque se não tiver a fonte de alimentação, nenhum periférico desse interno vai ligar. E também possui uma ponte norte, uma ponte sul, né, uma bateria e o principal elemento da placa-mãe, que seria a BIOS, que nós vamos ver mais profundamente na frente, tá? O que seriam esses circuitos integrados que foram falados lá na frente? Circuito integrado, a gente vai ver essas miniaturização, que é capacitor, resistor e transistor, eles estão tudo composto dentro de um chip desse aqui, ó. Então a gente está vendo aqui marcado de vermelho que esses chips, pessoal, por exemplo, eu tenho um áudio. O áudio só funciona se eu tiver o driver desse áudio. Esse driver ele fica dentro desse componente aqui, tá? Nós temos os transistores, ó, que é o que vai direcionar os impulsos elétricos da placa, certo? Eu tenho aqui a miniaturização dele, ó. Eu tenho aqui a miniaturização dele também e tenho na própria placa soldada, ó. Tá vendo? A gente pode ver também aqui que eu tenho os resistores. Para que servem os resistores, Marquinhos? Ele converte a energia elétrica em energia térmica, certo? Aqui, ó, tá aqui, ó, a miniaturização dele, aqui, ó, dele na placa. Tem ele soldado na placa aqui, ampliado, e tem eles aqui, ó, aonde está fazendo parte, né, da placa mãe. Eu tenho também os capacitores. Esses capacitores também têm uma alta capacidade de armazenar energia, ó. Tem dos mais variados, dependendo da sua potência, né? E a gente também, quem já abriu um computador, pode ver que tem um monte de fio dentro, vários cabos, né? Então tem essas nomenclaturas aqui que também caem em concurso, né? Eu tenho um cabo flat, que nós vamos ver mais na frente qual é a serventia dele. Já vou adiantando que a serventia dele é encaixar em HDs que são IDE e SATA. SATA são para HD e SATA. Tá? Então esses cabos aqui praticamente é para troca de dados. E também tem os fios elétricos, né? Que se não tiver os fios elétricos, como é que eu vou ligar os componentes internos? Certo? E a gente finaliza a aula de hoje aí, para não ficar muito cansativo, com essa frase aí, já que a gente está retomando, né? Afinidade é retomar a relação no ponto em que parou, sem lamentar o tempo de separação. Porque tempo e separação nunca existiram. Foram apenas oportunidades dadas, tiradas pela vida, tá? Quem falou isso tudo aqui foi Arthur da Távola, certo? E com isso aí a gente finaliza a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom estudo, e qualquer coisa vocês curtem aí pra mim aí, dá um like aí pra mim, por gentileza, né? Pra gente poder propagar esse conhecimento, tá certo? Valeu, boa noite aí pra todo mundo.